Alô você, meu aluno, vamos começar agora a trabalhar licitação. Olha só, a matéria de licitação assusta bastante, né? O problema da licitação é você saber estudar. Por que você tem que saber estudar? Porque a lei, ela é prolixa, ela é complicada, mas os editais nunca englobam toda a lei. Você tem que saber primeiro onde estão os seus artigos, aonde você vai estudar. Por exemplo, para o nosso edital, o que a gente vai estudar? A gente vai trabalhar aqui na parte de licitação somente princípios, modalidades, dispensa e inexigibilidade. Isso aqui contribui com 99% dos editais de concurso público. Então a gente vai trabalhar dessa situação e a gente vai extrair daqui. O que vem daqui, Evandro? Daqui a gente vai do artigo 1º até o artigo 25 da lei. Eu vou ensinar para vocês o que cai como texto de lei. Eu vou ensinar para vocês o que vocês têm que aprender em termos de entendimento e a gente vai reforçar, logicamente, com muitos exercícios. Mas, princípios no artigo 3º, modalidade no artigo 22, dispensa no artigo 17, no artigo 24. Você vai ver que a dispensa, ela se divide em licitação dispensada e dispensável. E você vai ver a inexigibilidade, que está no artigo 25, com todas as suas características. Antes de mais nada, vamos ver o que é a licitação, onde ela está prevista. A licitação ela tem obrigatoriedade para todas as entidades governamentais, determinada pela própria Constituição Federal de 88, no artigo 37, inciso 21, que a gente vai passar a acompanhar agora, que eu vou ler com você ele, porque também ele é de observância obrigatória, ele cai bastante, e a gente tem que fazer alguns apontamentos. Faz o seguinte, acompanha comigo aí na tela a redação do artigo 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamentos, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. O que está ditado aqui no artigo 37? Está ditada a obrigatoriedade da licitação, que ela veio ser regulamentada pela Lei 8.666 de 93. É a lei que trabalha todas as situações de licitação. É aqui que está o artigo 1º ao 21, que eu falei para você e que a gente vai começar a trabalhar agora. Conceito de licitação. Qual é o conceito de licitação? Licitação é um procedimento obrigatório para as entidades governamentais. Só que olha só, pessoal, a licitação vai sempre trabalhar com compras, alienações, vendas de bens para as entidades governamentais. Ou seja, lidou com dinheiro, você não tem margem de escolha. Você está obrigatoriamente ligado aos ditames da lei. Quando você quer comprar alguma coisa para a administração, alienar, locar ou mesmo vender, a gente vai ter que usar esse procedimento aqui. Agora, quem são as entidades governamentais que estão obrigadas a licitar? Existe a regra geral e a gente tem as nossas exceções. E também a gente tem uma atenção muito clara que a gente tem que colocar no concurso. Primeira coisa, quem em regra geral está obrigado a licitar? Toda administração pública direta e indireta. Quem é administração pública direta? União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos eles estão obrigados a seguir a regra da Lei Nacional 8.666 de 93, ou seja, todos estão obrigados a licitar. Também a administração indireta, ou seja, as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas estão obrigadas ao processo licitatório. Suas subsidiárias e controladas direta ou indiretamente também pelo poder público. Então você já sabe que você tem toda a administração direta, toda a administração indireta, todas as subsidiárias da administração indireta e as empresas controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Todas elas estão obrigadas a licitar. Aqui eu faço uma ressalva dentro de uma sociedade de economia mista. Quem é? A Petrobras. A Petrobras, por decisão do STF, ela está desobrigada a licitar, mas ela tem que passar, de acordo com o artigo 173 da Constituição Federal,
por um processo licitatório simplificado. Pessoal, olha só. Processo licitatório simplificado não é licitação. Então, essa daqui é a primeira exceção à licitação, ok? Por decisão jurisprudencial do STF. Isso aqui ainda não está decidido de forma definitiva, não. Pode ser que venha a mudar, mas, por enquanto, a Petrobras não está obrigada a licitar. Ela está fora, ela tem que fazer um processo licitatório simplificado. Lembrando que a Petrobras é simplesmente um tipo de sociedade de economia mista. Nós temos também, por exemplo, o Banco do Brasil, que não está desobrigado, ele está obrigado. É a única exceção, é essa daqui por enquanto. Agora, a gente tem as exceções dentro da própria lei. Quais são as exceções? Eu falei que, em regra geral, todas essas pessoas estão obrigadas a licitar. Mas a própria lei 8.666 de 93... ela traz dentro do bojo dela duas situações que a gente vai ver discriminado, que é o artigo 24 e é o artigo 25. E aqui também a gente tem o artigo 17, ou seja, a gente tem a situação de dispensa de licitação e inexigibilidade. Dentro da dispensa de licitação a gente tem o 24, que é a licitação dispensável, ou seja, ali a administração pode ou não fazer licitação. Por exemplo, na compra de produtos hortifruti granjeiros de uso diário, ela pode ou não fazer licitação, ela escolhe. Nós temos um rol que a gente vai utilizar ali. No artigo 17, 1 e 2, são os casos de licitação dispensada. Ou seja, no 17, mesmo que a administração queira fazer licitação, ela não pode por força de lei. A lei determina que não seja feito. E existe o artigo 25, que é a inexigibilidade de licitação, é quando houver inviabilidade técnica para que ocorra a licitação. Dentro do 24 a gente tem licitação deserta, você vai ver o que significa licitação fracassada, que na verdade não é licitação dispensável. A gente vai fazer todas essas diferenças no bojo da aula, tá? Agora a gente tem uma atenção muito forte. Eu falei para você que existe a regra onde é obrigado a fazer. Eu falei para você que existe exceção, que são situações em que pode ser tirado o processo licitatório. E eu tenho essa atenção aqui que é caráter absoluto da Constituição. Isso aqui é questão de prova certa. Então eu quero que vocês atentem aí para quem está estudando. Vamos firmar nessa atenção questão de prova. Meu povo, olha só. Qualquer serviço público que for feito através de concessão ou permissão, caiu esses dois nomes. Ou seja, as concessionárias de serviços públicos e permissionárias de serviço público, obrigatoriamente através de licitação. Não tem como escapar. Ou é licitação ou não é. É caráter absoluto para concessão e permissão. Ou seja, isso aqui são os delegatários de serviços públicos. São os particulares que desenvolvem a obra, a atividade administrativa trabalhando para o poder público. Ou seja, são os particulares que colaboram com o poder público. Concessão e permissão não tem para onde escapar. Obrigatoriamente tem que ser através de licitação. Tá? Vamos passar para agora, aqui, ó, o que é licitar. Pessoal, o que é a licitação? A licitação é um procedimento administrativo obrigatório, que ela foi feita para você poder pegar obras, serviços, fazer alienações, locações, vendas, tudo envolvendo o que? O poder público. Isso é licitar. Ele está dentro de várias leis, entendeu? Nós vamos trabalhar aqui, na verdade, 3 leis. A gente vai trabalhar a Lei Geral das Licitações, que é 8.666 de 93. A gente vai trabalhar a Lei do Pregão, que é a 10.250 de 2002. E a gente vai trabalhar a Lei da Consulta. O pregão foi a 6ª modalidade a ser inserida e a consulta é a modalidade para as agências reguladoras. Isso a gente vai ver aqui. Por que licitar? Bem, obrigatoriedade do artigo 37, 21, que a gente viu. Quem é obrigado a licitar, quem tem a exceção e aonde é absoluto. Tá? Tranquilo. A gente licita procurando capacidade técnica, econômica e financeira do licitante, seguindo o princípio mais importante da lei de licitação, que é o princípio da isonomia, ou seja, o da igualdade entre as partes.
correto? E a gente procura sempre a proposta mais vantajosa, não é a proposta mais barata. Então, pessoal, nessa sequência aqui, a gente já deu 2 bizus aqui que eu vou dar, vou falar mais à frente, mas eu já quero que vocês anotem. Você que está em casa tem que anotar. O princípio mais importante da lei não é o da legalidade, não é o da moralidade, o princípio mais importante é o da isonomia, ou seja, a igualdade entre os licitantes. É esse que norteia o procedimento administrativo. E não é a proposta mais barata, é a proposta mais vantajosa. Essa daí eu vou falar 10 vezes. Um exemplo, imagina que você vai licitar e você tem 2 computadores para licitar. Aí o computador, isso aqui é bem gostoso em questão tipo da CESP-UNB, ela cobra assim, a FCC também costuma cobrar. Ela dá 2 produtos aqui e pergunta para o candidato na prova qual que é o produto que é o melhor objeto da licitação. Um produto vale 10, o outro vale 20. Um produto tem 1 ano de garantia, o outro produto tem 15 anos de garantia. Qual que vale mais? Amigo, você vai pela proposta mais vantajosa. Se essa aqui você achar que é a mais vantajosa, é essa aqui que vai ganhar a licitação. Mas tem que ter dado igualdade entre os licitantes e tem que ter a capacidade técnica e capacidade financeira. São as 2 coisas mais importantes. Tranquilo? O valor pouco importa. O que importa é a proposta mais vantajosa dos licitantes. Então, o que a gente trabalhou aqui? Nós trabalhamos, olha só, o foco da licitação, que eu estou ensinando você a estudar. Evandro, eu preciso estudar só o terceiro, 22, o 24, o 25? Não, filho, você tem que estudar do 1 ao 25. Esses aqui é onde está inserido os tópicos, mas o artigo 1º, o 2º, o 4º, é tudo desdobramento dessa matéria aqui. Tranquilo? Ninguém fugindo do conteúdo, que é do 1 ao 25. Eu dei para você o conceito, falei quem está obrigado a licitar, as exceções. Toma muito cuidado com essa exceção, são os concessionários e os permissionários. E eu dei ali toda a situação que você precisa saber acerca da licitação. Agora vamos entrar objetivamente na matéria princípios de licitação. Agora a gente vai trabalhar os princípios da licitação. É o tipo de questão fácil no concurso, tá? A gente tem que tomar cuidado, a gente não pode cair de jeito nenhum num tipo de questão boba dessa. O que diz o princípio? Primeira coisa, são 8 princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação, instrumento convocatório e julgamento objetivo. Alguns vocês já viram lá no artigo 37 caput da Constituição. Outros tantos são novos. 2 coisas objetivas que eu vou trazer para você. Primeiro, o princípio mais importante ou o princípio norteador da lei é o da igualdade. Caiu, é correto afirmar que são princípios da licitação, sendo mais importante, sempre o da igualdade. Ele também recebe o nome de princípio da isonomia. Coisa que cai no concurso e está errado. Por exemplo, dizendo que o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade estão expressos aqui, está errado. Esses 2 não estão expressos. Isso a gente detecta muito em questão de concurso, tá? Então você já sabe o rol de princípios e o da igualdade e o da isonomia é o mais forte, razoabilidade e proporcionalidade não está previsto. Então vamos trabalhar um por um. O primeiro que eu vou trabalhar com você é o princípio da legalidade e na sequência o princípio da impessoalidade, tá? Vamos trabalhar aqui. Olha só, pessoal, o princípio da legalidade, ele vai estar junto e ele vai estar coadunando com o princípio da legalidade do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 88. Tá? Ele tem o mesmo sentido, até porque a licitação está prevista dentro do artigo 37. Ele vincula as regras que estão pontuadas na lei de licitação. Ou seja, a regra é que você tem o quê? O poder vinculado, você fica sem margem de escolha para trabalhar. Tem que trabalhar ditado no que a lei está mandando. Você tem o objeto de escolha, você tem o valor de avaliação, depois você passa pelas modalidades. Então você tem que obrigatoriamente seguir. Evandro, por que eu estou com o poder vinculado? Eu estou ligado. Porque, por exemplo, olha, se você quiser fazer licitação de bens imóveis, você não tem margem de escolha nenhum. Obrigatoriamente a modalidade que você tem que usar é a modalidade concorrência. Então você já grava aí. Para bens imóveis, você não pode substituir por nada, somente você só pode usar a modalidade de concorrência.
Aí você vai ver comigo que a modalidade de concorrência é a mais complexa, é usado para aquele de maior valor, está previsto no artigo 22, a gente vai trabalhar daqui a pouco. Mas você já tem a dica, que pelo princípio da legalidade, vincula as regras objetivas da licitação. O poder vinculado é que não te dá mais de escolha, por exemplo, se você quiser licitar imóveis, você obrigatoriamente tem a modalidade concorrência. Agora, poder discricionário é quando o administrador dá certa margem de escolha para ele pode ou não fazer aquilo. Isso aqui está previsto lá no artigo 24 e está previsto no artigo 25. Ou seja, o que é isso? Licitação dispensável, ele pode ou não fazer licitação, e inexigibilidade, que é o quê? Quando houver inviabilidade para que seja feita a licitação. Também veremos aí em tempo oportuno. Olha, eu quero fazer uma observação para você dentro do princípio da legalidade. Pessoal, deixa eu ler para vocês. Não pode exigir do licitante condição de habilitação econômica sempre acima da margem do necessário. Não existe pedir, se o cara der habilitação econômica, ele tem que dar o caráter técnico-financeiro que garantam que ele vai conseguir resolver a obra. Você não pode pedir uma margem acima daquilo. Se você licitar com um particular, que o particular vai construir uma ponte, ele só tem que provar que ele tem capacidade técnica, econômica e financeira e mostrar todos os documentos da habilitação. Você não pode pedir mais do que o necessário para que ele execute aquela obra, serviço em seu nome, como uma margem de garantia. Não, eu vou pedir que ele tenha capacidade de fazer mais. Não, você não pode fazer isso. Tem que ser o que está estipulado dentro da lei, correto? Esse tipo de coisa aqui é bem legal porque cai bastante. É uma questão que está sendo bem trabalhada. Então, batemos aí o princípio da legalidade. Vamos para o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade diz que o administrador público tem que usar os critérios objetivos. O que é o critério objetivo? É o que está prescrito em lei. Prescrito em lei. Ele tem que seguir os ditames. A lei é o manual do que você tem que fazer para ser feita a licitação. Por exemplo, eu acabei de falar que para bens imóveis só pode ser o quê? Modalidade de concorrência. Afasta subjetivismo. O que acontece? Você não pode ficar com as suas opiniões para licitação. Aqui tem um problema, tá, pessoal? Ele afasta na regra. Mas se você tiver, por exemplo, lá no artigo 24, que você escolhe ou não se vai fazer licitação, e se você tiver no artigo 25, vai ter um grau mínimo de subjetivismo, porque é o administrador que vai escolher a coisa. Mas, na regra geral, ele afasta, porque o que vale é o critério objetivo, correto? Trabalhamos aí o princípio da legalidade e o princípio da impessoalidade. O princípio que a gente vai trabalhar agora é o princípio da moralidade administrativa junto com o princípio da igualdade. Só que eu vou trabalhar moralidade junto com probidade administrativa, tá? Porque eles estão correlacionados. E vou trabalhar o da igualdade. A lei traz o princípio da moralidade e da probidade. Moralidade, ele é bem engraçado, porque pela Constituição Federal de 88, a moralidade é princípio, a probidade é dever. Quando a gente chega dentro da 8.666 de 93, que é o que vocês estão trabalhando aqui agora, tanto a moralidade é princípio, quanto a probidade também é princípio. Então, se a questão vier caindo aqui no direito administrativo em geral, você vai dizer que a moralidade é princípio de acordo com o 37 e que a probidade é dever do administrador. Só que dentro da 8.666, tanto a moralidade é princípio quanto a probidade é princípio. Aqui o administrador tem que trabalhar com critérios éticos e morais. Se você fugir isso aqui, ou seja, você for desonesto, você vai cair na lei de improbidade administrativa, que é a lei 8.429 de 92, que trata dos atos de improbidade administrativa, tranquilo? Então tá aqui, tá constando aí dentro da lei de licitação, não tem muito o que falar. Princípio da igualdade. O princípio da igualdade é aquele que é trabalhado também com o princípio da isonomia, ou seja, é o princípio mais importante da 8.666 de 93, também chamado princípio norteador. Nele, que a gente trabalha lá no artigo 3º, lembrando que o artigo 3º é onde caem todos os princípios, tá, pessoal? Está ditado todos os princípios. A gente tem um caráter de desempate em caso de licitação. A gente tem um rol taxativo lá. Em caso de empate, como a gente faz o desempate entre os dois licitantes pelo princípio da igualdade? Bem, primeiro, a gente vai pelos os bens e objetos produzidos no país. Depois a gente vai pelos produzidos ou prestados por empresas brasileiras.
Depois a gente vai produzidos ou prestados, empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Tranquilo? Então você tem dois caracteres de nacionalidade, que você tem aqui produzidos no país e produzidos ou prestados por empresas brasileiras, e outro de empresas estrangeiras que garantam o quê? Investimento e pesquisa tecnológica. Esse rol aqui é objetivo, tá, pessoal? É bom gravar ele, a gente vai testar bastante em questões. Vamos agora trabalhar ali mais dois princípios. Vamos pegar agora o princípio da publicidade e o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O princípio da publicidade é bem tranquilo, que ele vai bater dentro do 37, e o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é algo bem interessante que a gente vai começar a trabalhar agora. Princípio da publicidade. Bem, diz que os interessados, ele é um binômio, tá? Os interessados, eles têm que ter tanto acesso quanto controle de todo o processo licitatório. Sempre através do quê? Da divulgação em diário oficial, ou do meio necessário para que seja feito de acordo com a modalidade que a gente vai trabalhar. Então, a regra geral é que todos os atos de licitação têm que ser públicos. O artigo 3º, parágrafo 3º, às vezes ele confunde, porque ele fala o seguinte, que existe a situação do sigilo na lei, mas é somente até o conteúdo das propostas ser aberto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar ele na tela com você, a gente vai ler e a gente vai explicar como é que funciona isso aqui. Acompanha comigo aí na tela o artigo 3º, parágrafo 3º da lei. A licitação não será sigilosa, sendo público e acessível ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. O único lugar que tem sigilo nessa lei é o conteúdo das propostas e mesmo assim até a abertura dos envelopes. Depois disso, segue normal a regra do princípio da publicidade. Tranquilo? Isso aí foi simplesmente aí um detalhe. Eu trouxe para vocês aqui uma coisa bem interessante, que é o quadro das publicações que está no artigo 21. Esse eu fiz um quadro, o artigo 21 ele é um rol, que ele tem vários prazos. Prazos de 45, prazos de 30 dias, de 15, de 8 dias. Esse prazo às vezes complica você na prova. Para evitar que você fique lendo o artigo 21, que é prolixo e complicado, eu fiz um quadrinho para você. Então eu vou fazer o seguinte, acompanha comigo aí na tela o quadro e eu vou explicando ele para você. O quadro são os prazos do artigo 21, que são os seguintes. Eu coloquei de um lado o prazo do edital, do outro as modalidades que utilizam o prazo. 45 dias para concurso, concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. 30 dias de antecedência para concorrência nos casos especificados na linha B do inciso anterior. Tomada de preço, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. 15 dias para a tomada de preços nos casos especificados na linha B do inciso anterior ou do leilão, 5 dias para o convite e 8 dias úteis no mínimo de antecedência para o pregão. Esse quadro aí vai servir para nortear você na hora de fazer as questões. Você vai ver que na hora que a gente for fazer, a gente vai usar bastante ele, a gente não se socorre à lei, a gente se socorre ao quadro. Toma cuidado que a concorrência ela pode ser tanto de 45 quanto de 30 dias. Ali na base é o único que pode confundir. O restante está tranquilo, porque cada modalidade tem um prazo determinado para ela. Vinculação ao instrumento convocatório. O que é vinculação ao instrumento convocatório? Instrumento convocatório é o que chama o cara para licitar. A gente tem dois, edital e carta convite. Você vai ver, existem modalidades que usam o edital, existem modalidades que usam a carta convite. O que diz a vinculação ao instrumento convocatório? Diz que você está vinculado ao que vem escrito nesses dois aqui, ou seja, o que está ditado dentro do edital da carta convite. Não pode ser criado ou feito algo novo que não esteja previsto aonde? Dentro do próprio edital. Se você fizer isso, você vai estar contra a lei. Tranquilo? Cada uma, pessoal, a gente pode usar duas modalidades, edital e carta convite. Cada uma é usado para uma modalidade de licitação diferente. E o outro aí é o julgamento objetivo, é aquele que afasta a subjetividade do administrador público no caso concreto. Vou repetir, o princípio é do julgamento objetivo, mas alguns doutrinadores dizem que uma margem pequena de subjetividade tem que ter na lei, porque você tem lá o artigo 24, que é a licitação dispensável, e você tem o artigo 25, que é a inexigibilidade de licitação. Mas a regra, o critério é esse aí.
Então, pessoal, a gente acabou de trabalhar o quê? A gente acabou de trabalhar os princípios que estão determinados no artigo 3º da Lei de Licitação. Esses aqui são chamados princípios explícitos dentro do princípio da licitação, dentro da Lei de Licitação. Na sequência, nós vamos trabalhar agora alguns princípios que a doutrina traz. Não está escrito, mas traz e por finalidade de prova é bem importante. São chamados princípios implícitos da licitação. Não estão escritos na lei, mas são de observância obrigatória. Agora são os princípios implícitos. Olha, existem vários na doutrina, tá? Eu vou trazer 3 que são os cobrados nas bancas examinadoras, só são esses 3. Vou trazer para você o princípio da competitividade, que quem traz isso aqui é o professor Eli Lopes Meirelles. É fácil. Ele diz que a licitação, a ideia da licitação é que tem a possibilidade de ser competitiva, ou seja, vários participantes com caráter econômico e financeiro e capacidade técnica a ponto de poderem disputar entre eles para vender para a administração pública. Bem tranquilo, eu deixei no material para vocês aí um material de apoio que vocês vão conseguir acompanhar sem muito problema, tá? Você só precisa saber que ele existe, que ele é princípio implícito. Sigilo nas propostas, esse eu já falei para você também quando eu estava falando do princípio da publicidade. Artigo 3º, parágrafo 3º. O sigilo é somente do conteúdo dos envelopes na proposta, mesmo assim até a abertura dos envelopes, sem muito problema. E a adjudicação compulsória, na verdade se chama adjudicação compulsória ao vencedor. O que é isso? Imagina que você tenha a administração aqui, e que apareça 3 pessoas interessadas em licitar. Imagina que você consiga que o A, venha o B e venha o C. Que na hora da capacidade econômica e financeira, do caráter técnico, o A ganhou. Na hora da abertura dos envelopes, a proposta do A foi a mais vantajosa, não a mais barata, a mais vantajosa. E pelo princípio da igualdade, o A ganhou a licitação. A adjudicação compulsória ao vencedor é o último ato da licitação. Depois dela, passa a ter a assinatura do contrato administrativo. Até a adjudicação compulsória ao vencedor, a licitação pode ser revogada. Depois que for assinado o contrato, não pode mais ser revogado, somente anulado pela administração pública. Mas aí já entra na matéria contratos administrativos, ou seja, a nossa matéria licitação, ela vai até a adjudicação compulsória ao vencedor, após disso é contrato administrativo e outra matéria. Vamos pegar aqui a adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória diz que se um licitante é o vencedor, o objeto da licitação só pode ser dado pela administração para ele, não pode ser dado para mais nenhum outro. Só que a adjudicação é interessante, ela diz o seguinte, o A ganhou e está vinculado à administração. A administração, ela tem um prazo de 60 dias para resolver se ela quer ou não assinar um contrato administrativo. E o A, ele é obrigado a assinar se a administração quiser, mas ao contrário não é verdadeiro. Ou seja, se em 60 dias a administração ficar inerte, o A está desobrigado a vender para ela, ele pode vender para quem ele quiser. Agora imagine que o A licitou, ele ganhou a licitação para venda de 40 computadores. E a administração fica inerte por 59 dias. E no último dia chame o A para assinar o contrato administrativo. O A fala, e administração, você demorou 59 dias para me chamar, eu achei que não ia vender, não podia deixar os materiais estocados. Eu vendi, não tenho mais como entregar o objeto que eu prometi para você no processo licitatório. E aí? Aí, amigo, aqui o particular vai ser punido, tá? Nessa situação é um particular que mantém um vínculo jurídico específico com a administração através de licitação. O poder que a administração vai usar para punir ele não é o poder de polícia. Nesse caso aqui é o poder disciplinar. Porque mesmo sendo particular, há um vínculo jurídico específico com a administração. Está aí a adjudicação compulsória ao vencedor, que é o último ato de licitação, que é aquele que o vencedor da licitação fica preso à administração, que no prazo de 60 dias, se a administração quiser contratar, ele é obrigado a fornecer o que ele prometeu na licitação. Tranquilo? Então terminamos aí essa primeira fase, que foi a fase de entender o que era a licitação, de entender o que eram os princípios, tanto os explícitos quanto implícitos. Lembrando que o princípio da igualdade é o mais importante, que o que conta é a proposta mais vantajosa, tomar cuidado com todos os caráteres que eu dei para vocês e a gente vai conseguir
pelo menos até esse primeiro bloco aqui, acertar as questões que vierem dentro do conteúdo de agora. Um abraço, fica com Deus e lembra sempre que não é qual concurso você vai passar, é sempre quando. Então vamos estudar até passar, porque as matérias são bem parecidas de um edital para o outro. Fica com Deus, um forte abraço e estamos aí junto com você.